Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje eu vou atender o pedido de uma pessoa muito especial. Sim, vou fazer uma vela Happy Birthday. Para quem, Sônia? Para mim mesmo. Gente, hoje é meu aniversário, tá? Então vou fazer uma vela Happy Birthday que eu queria já fazer aqui com vocês já há algum tempo e hoje eu vou fazer no capricho, tá? Para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros. Procura Belas Velas, aqui é o lugar. Procura Ótimas Ideias, aqui também é o lugar. Então já chega deixando o seu likezão aí para dar aquela força para a firma, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa os seus comentários. Fala para mim o que você quer ver aqui no canal, tá? Quero agradecer meu grupo de apoiadores. Se você quer ser um apoiador aqui do nosso canal, a gente sempre deixa a chave Pix aqui e também tem o Valeu. Quero agradecer também, é claro, a Baobá Essências que me mandou meu presente adiantado. Gente, chegou tanta coisa da Baobá aqui, eu quero agradecer, ó, Bruno e Fernanda, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? E se você quer ser patrocinado também pela Baobá, 5% de desconto, a gente sempre deixa o cupomzinho aqui e todos os meses muda o cupom, tá? Fica de olho lá, que a gente fica de olho aqui, né? Lá não, fica de olho aqui, porque a gente sempre tá atualizando. Então, se você quer saber, você tá vendo esse vídeo fora desse mês, que é mês de junho, então se você tá vendo esse vídeo fora desse mês, acompanha, pega o vídeo atual que a gente vai estar lá, o cupomzinho atualizado, tá? Agora, chega de teretetê, bora pros materiais que hoje tá happy demais. Os materiais que nós vamos precisar. Aqui eu tenho 100 gramas de Ecomix, deixa eu mostrar aqui para vocês, 100 gramas de Ecomix, tá? Eu faço sempre assim e dá super certo. Tem gente que faz com cera de coco, mas eu não arrisco porque eu acho que cera de coco fica muito mole. Mesmo que ela ganhe uma consistência, ainda assim ela é um pouco mole. Então, essa receita aqui, gente, pode fazer que não tem erro, tá? Nós vamos fazer aquele chantilly sabe aquele chantilly de respeito? Pronto, é isso que nós vamos fazer, tá? Já vou colocar minha panelinha aqui no fogo para ir aquecendo. Da mesma proporção, tá? 100 gramas de Ecomix e 100 gramas de parafina gel. Para você que não conhece, parafina gel é aquela que tem consistência de gel, só que um gel bem duro, tá? Que é quanto mais você deixa picadinha, mais fácil ela derrete. Então, o que nós vamos fazer para derreter ela? Vou deixar a minha Ecomix derreter. Na hora que a minha Ecomix derreter, a gente coloca a parafina gel, tá? Não precisa derreter uma e a outra, que aí assim já vai esfriando e já vai ficando mais top para a gente fazer o nosso chantilly, tá bom? Então, deixa picadinho assim que vai facilitar a sua vida, tá? E aí, nós vamos precisar de confeitos. Toda vez que nós falamos sobre confeitos, chove e perguntam do que é esses confeitos. Gente, esse confeito é aquele que você compra no supermercado ou em loja de doces, tá? Aquela loja de doces que você vai para comprar brigadeiro, que sabe, o granulado de brigadeiro, é a mesma coisa. Sônia, interfere na queima? Não interfere em nada, tá? Então, a gente vai fazer aqui essa velinha Happy Birthday com os nossos granulados coloridos. Eu vou usar esse colorido que é o que eu tenho. Se você quiser utilizar outro, ok, sem problema nenhum, tá bom? E o nosso copo de uísque. Você viu que já tem grudadinho aqui? Tava fazendo um teste, tá? Porque eu recebi uma dica de uma inscrita minha, me perdoe por não lembrar o seu nome, na verdade eu não anotei, me perdoe, tá? Mas ela me deu essa hiper dica e eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vou deixar aqui de ladinho. Nós vamos precisar de um batedor. Aqui um pincelzinho pra gente passar o produto aqui, pra gente aderir os nossos confeitos. A manga de confeitar, bico pitanga grande, tá? Bico pitanga grande, o que maior que você tiver aí. Pavio grosso. Por que pavio grosso? Porque a gente vai usar o chantilly e o chantilly, ele tem o gel. E quando você fala que tem gel, ele precisa de uma potência maior para fazer a queima, tá bom? Então, por isso a gente vai utilizar o pavio grosso. Aqui eu tenho minhas essências e meu becker. Essência do que eu vou utilizar? Eu quero um cheirinho de babalu.
Como que é esse cheirinho de Babalu? 50 ml, perdão, 50% a nossa essência de baunilha e 50% a nossa essência de morango. A junção dessas duas essências dá o perfuminho de chiclete, tá? Aquele chiclete Babalu, tá bom? Então, a gente vai utilizar eles. E aí, o que eu vou fazer aqui com vocês? Vou mostrar aqui como que eu vou aderir os nossos confeitos. Olha que dica, ó, dica de milhões, gente. Vou falar pra você, dica de milhões. Olha, eu fico até triste de não lembrar o nome da pessoa que me deu essa dica, mas vai aparecer, viu? Sempre aparece aí. Ai, Sônia, fui eu, e aí eu vou poder te agradecer, tá bom? Te agradeço no próximo vídeo, prometo. E aí, ó, o que eu tenho aqui? Vaselina. Vaselina líquida pode ser também óleo mineral, tá? Qualquer um dos dois. Você vem, dá aquela besuntada aqui, passa bastante, não precisa passar no fundo, porque no fundo a gente vai aderir o nosso paviozinho, tá? O certo aqui seria aderir o pavio com cola quente, mas até esquentar aquela cola quente, gente, demora demais. Então, eu vou colar aqui com a nossa dupla face, tá bom? Passou um pouquinho, besuntou, a gente vem, joga nosso granulado aqui dentro. O que que eu faço? Eu jogo tudo aqui dentro, tá vendo, ó? E aí, vou só fazendo isso aqui, ó. E olha como gruda super. Olha como gruda e fica super transparente. Porque a gente já fez a técnica da cola de escola, aquela colinha de escola, mas ela fica muito, demora muito para secar e às vezes nem sempre dá o resultado que a gente quer. E olha essa técnica aqui, gente, que top demais. Meu Deus, fiquei encantada com essa técnica, tá? E aqui a gente já tem o nosso copinho com todos os nosso granulado grudadinho. E a gente vem com o nosso paviozinho. Esse pavio é aquele que eu falei para você, é um pavio grosso. Então, eu colo aqui ele com uma dupla face. Eu sempre colo o pavio. Eu nunca grudo ele só com a colinha da cera, não, tá? Porque ela solta depois. Quando aquece essa cera aqui, ela solta o pavio fica boiando e automaticamente ele solta, tá? Então, o ideal é sempre você colocar uma colinha, independente de qual seja. Vou desligar minha cera aqui, que já tá no ponto. Tá vendo que a gente faz isso mesmo, né? Aí você faz isso na sua casa? É um olho no peixe, outro no gato? É assim, né, gente, que a gente faz. É sobre isso. Ó, coloquei um canudinho, venho aqui, ó, bem no meio. Tem um granuladinho aqui no meio. Venho bem aqui no meio, grudo ele aqui e puxo. Pronto. Já tá aderido lá, tá bom? E aí, a minha cera já tá praticamente totalmente dissolvida ali. Então, vou tirar aqui, ó, essas coisas de cena. E eu vou trazer aqui o meu fogãozinho. Dá pra mostrar aqui no fogãozinho, Lê? Tirar o copinho daqui. Ó, o fogãozinho aqui. Olha que bacana. Aqui eu já desliguei. Esse fogão aqui, ele tem temperatura, tá? Aquela temperatura 1, 2, 3, 4, 5, ele vai até o 5. Então, quando chega, eu coloco ele no 5. Quando eu vejo que ainda tem por derreter, eu já desligo. Porque ele mantém aquecido aqui, tá? Então, se ele mantém aquecido, minha panelinha vai continuar derretendo. Então, é isso que a gente tem que ter, sempre ficar alerta com isso, tá bom? Aqui já derreteu toda a minha cera. E aí, eu venho com o nosso gelzinho picadinho e vou colocando ele aqui. Ó, conforme eu vou colocando, olha lá, ele já começa a derreter, tá vendo? E aí, isso aí vai ajudar a gente diminuir a temperatura dessa cera aqui. Então, a gente vai colocando os pedacinhos e aí ela vai diminuindo a temperatura, derretendo o gel, ao mesmo tempo diminuindo a temperatura. Por que que eu faço isso? Porque eu preciso dessa temperatura um pouco mais fria, tá? Se você quiser colocar aqui, por exemplo, corante branco, você pode, para ele ficar bem branco mesmo, sabe? Bem branquinho. Só que eu, vou ser bem sincera, não gosto muito de colocar, porque ele atrapalha também na queima, tá?
tanto o giz de cera como o corante branco, ele sempre atrasa um pouquinho a sua queima. Se quiser colocar, pode colocar. Pavio grosso vai dar conta. Só que eu não curto muito. Eu acho que assim já fica muito legal. Já fica numa cor bacana, bem bonitinha. Se você quiser colocar aqui uma cor rosa, azul, fazer um chantilly colorido, igual a mãe da gente fazia quando a gente era criança. Gente, eu não sei se a sua mãe fazia, mas a minha mãe era campeã. A minha mãe é a boleira da família. Aí fazia aquele bolo que era do tamanho de uma mesa, e aí vinha com aquele chantilly não, aquele glacê de banha com leite condensado. E dava aquele look no bolo, ficava aquela placona de glacê depois. E a gente amava, né? Nossa, era muito top. Então aqui a gente vai voltar aos tempos antigos aqui, fazendo esse chantilly de vela. Hoje a gente faz tudo de vela. Eu me realizo, tá? Porque eu não sou boa em fazer doce, não. Então eu me realizo aqui fazendo isso. Tá vendo que eu tô picando tudo e já jogando ali dentro da nossa cera bem quentinha. Ela tá em 70 graus, uma média de 70 graus aqui, tá? E aí a gente vai colocar aqui tudo, pronto, coloquei tudo. Se eu precisar aqui agora aquecer um pouquinho mais, ok. Mas se eu não precisar, eu vou só batendo ela aqui, já com o nosso fouetzinho. Isso aí vai ajudar ela a derreter. Gente, fala pra mim, se isso aqui não é uma aula daquelas que a gente paga caríssimo, aqueles cursos que a gente paga R$800, R$1.000, R$1.500, R$1.600, eu já vi gente vendendo curso de vela por R$1.600, não dá essas dicas aqui não, viu, meu povo? Vamos valorizar a firma aí. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like, para tudo aí, vou parar com vocês. Para agora. Isso, já deixa o seu like. Pronto. Vamos continuar aqui. Já deixa o seu likezão aí, porque, gente, essa semana tem tanta dica boa no canal. Muito, muito legal. Por que que eu fiz isso? Porque vai ajudar a esfriar e a derreter. Sônia, não derreteu tudo? Ainda ficou por derreter? Eu posso voltar ela ali um pouquinho, ou então com o meu soprador térmico aqui, eu posso vir aqui e aquecer todo mundo aqui e já derreter, tá? Então aqui, ó, o que que eu faço? Ó, vou batendo ela com esse fouet aqui e automaticamente ela vai esfriando. Conforme ela vai esfriando, o ponto do chantilly já vai aparecendo, tá? Eu não vou colocar ela na bacia, eu vou fazer ela aqui dentro da própria panelinha, tá? Porque conforme a gente passa para lá, passa para cá, acaba perdendo o produto. Então, eu vou bater aqui e volto daqui a pouquinho para pôr a essência junto com vocês, tá bom? Até já. Aqui, ó, eu tive que voltar um pouquinho só ali no fogão, com o fogão desligado, tá? Para ela derreter totalmente aqui o nosso gelzinho, tá bom? Mas bem pouquinho, uma coisinha de 3 minutinhos, tá? Aqui, ó, ela tá já numa temperatura bem legal. E eu vou colocar agora a essência aqui para vocês. Então, aqui eu coloco 10 ml de morango. Vou só erguer aqui, gente, para eu ver, tá? 10 ml de morango, porque a gente tem ali o total de 200 gramas, tá? Então, 10 ml de morango e 10 ml de baunilha. Tá vendo que a baunilha, ela é pouquinho mais escura, tá? Sabendo que a baunilha, ela é fotossensível. Então, pode ser que ela venha mudar um pouquinho a cor desse chantilly, tá? Porque tem baunilha. E tudo que vai baunilha, toda a essência que vai baunilha, ela é fotossensível e ela vai mudar a cor, tá bom? Sabendo disso aí, a gente já fica ciente e já pode até informar para o cliente, ó, pode ser que ele mude um pouquinho de cor, por conta disso, dele ser fotossensível. Se a pessoa deixar em um local que bate muito claridade, isso acontece muito rápido, tá bom? Então, fiquem ligeiros com isso aí. É bom a gente saber todas essas informações, seguir sempre aí as informações do que é fotossensível ou não. Aqui, ó, tá vendo que eu já tô colocando a mão e já tô suportando, mas a minha mão é bem grossa, tá?
Então, o ideal aqui é a gente baixar ela pelo menos em 50 graus. Tá bem frio aqui hoje, capaz de já ter baixado. Nós estamos aqui em 62 graus. Vou deixar ela aqui esfriar um pouquinho e vou mostrar para vocês o seguinte. Tô fazendo um teste de queima aqui num copo whisky. Essa vela aqui, ó, ela tá a 1 hora acesa. Até tava postando lá no Insta, e se você não me segue lá no Insta, segue lá que eu posto todas essas coisas, tá? Tá vendo aqui, ó? Ela tá chegando na borda. Tem muita gente que fala assim, olha, gente, minha vela não chegou na borda, e agora? Você tem que deixar a sua vela de teste no mínimo 1 hora e meia, tá? Sabendo que toda vela tem memória. Se eu apagar ela aqui agora, eu terminei de gravar, não vou deixar ela queimando mais, vou tirar ela daqui, apaguei essa vela, ela nunca mais vai chegar na borda, tá? Porque sempre que eu acender ela, ela vai chegar exatamente no local que ela tá aqui, ó. Exatamente do jeito que ela tá aqui. Então, a gente tem que deixar a vela queimando até chegar na borda. Se você quer fazer essa piscininha aqui, tá? Que aí, na hora que ela chega nessa piscininha aqui, é a hora que ela começa a exalar. Então, tem gente que acha que acendeu a vela, já tem que estar cheirando o ambiente inteiro. Não é, tá? Se acendeu a vela, na hora que ela chega nesse ponto aqui, é a hora que ela começa a perfumar, tá bom? E não apague sua vela antes de chegar na bordinha, tá? A não ser que você esteja com o pavio errado. Aí não vai chegar nunca. Você pegar um copo desse e colocar um pavio fino, não vai chegar na bordinha jamais, tá bom? É isso que eu falo para vocês de pavio. E cada dia que passa, eu tenho mostrado mais coisas, mais testes que eu tenho feito aqui sobre pavio para vocês, tá bom? Então fique ligadinho, me segue lá nas redes sociais, que eu tô sempre postando lá. Chegou aqui em 60 graus, eu já posso colocar nossa essência. Tá vendo que ela já começa a flocar? Porque já tá na temperatura certa, tá? Olha lá o floco que ela faz. Então aqui, ó, a gente mexe, ela já começa a se misturar, tá vendo? Não ficou floquinho nenhum de essência ali, tá? Ela já começou a misturar. E o cheiro, gente, vou falar pra vocês, é maravilhoso, viu? Maravilhoso. Que é um cheiro de sorvete de morango, é esse aqui, tá? Mais essa dica aí. Então, aqui, que eu vou fazer aqui agora? Só vou bater, gente. Só vou bater sem parar aqui agora, para ela esfriar. Se quiser parar um pouquinho, colocar em cima de um mármore, para ela ajudar a esfriar um pouco mais, pode fazer isso, tá bom? Então, aqui eu vou só bater e volto na hora que estiver chegando no ponto, eu volto aqui para mostrar. Até já. Voltamos aqui. E aqui, ó, ele já tá praticamente no ponto, tá? Tá vendo? Que ele fica num ponto de mingau bem grosso. Tem um negocinho aqui, gente, que eu tô encucado, vou tirar. Sabe aqueles atrevidos que aparecem assim no meio do seu do seu chantilly? Vamos tirar ele daqui, né? Porque ninguém tá querendo ninguém atrevido aqui, não. Aqui, ó, tá vendo? Que eu já esfriei bastante, gente. Demora um pouquinho, tá? Você vai esfriando, vai esfriando, vai resfriando. Coloquei ele em cima de uma bancada geladinha. E aí, a gente vai chegando nesse assunto aqui, ó. Vendo? Não cai mais, tá? Na hora que ele não cai mais, é a hora. Tá? Então, aqui, a gente já começa a pensar em colocar na nossa manga. Porém, sou boba nem nada, não quero ficar lavando manga cheio de parafina e de cera, enfim, né? Então, o que que eu faço? Eu trago aqui um plastiquinho, tá vendo? Um saco plástico que você tiver aí. E a gente coloca ele nesse saco, tá? Eu coloco sempre assim, ó. Vou pondo ele meio esticadinho aqui. Tá vendo que tá tudo manchado, gente? Isso aqui é próprio da parafina, tá? Que eu fiz aquele de chocolate uma vez. E o chocolate manchou tudo. O corante do chocolate manchou tudo. Mas enfim, né? Faz parte do rolê, né? Mas tá tudo certo, tá limpinho aqui, tá tudo certinho, tá? Só tô dando essa satisfação pra vocês. Aí vocês falam, nossa, a Sônia tá usando os trem tudo sujo. Não, viu, meu povo? Tá tudo certo. Aqui, ó, tiro o restinho. E tá tudo certinho aqui, tá? Vou colocar ele aqui. Ai, que meleca que faz, meu povo. E tem uma agonia desse trem. Faz parte, né? Dá uma limpadinha na mão.
E aí, o que que eu faço aqui, ó? Dou uma embalada nele aqui, tá? Viro ele aqui, nesse saquinho. Porque aí isso evita sujar a minha manga, tá? Então, evita sujar a manga. Deixa eu cortar esse biquinho aqui para não ficar um bico muito grande, tá? Corta o biquinho aqui. Pronto. Aí a gente vem aqui com jeitinho. Coloca ele dentro da manga. Ó, olha que legal. Tá vendo? Isso aqui evita de você sujar a sua manga. Porque imagina, gente, toda vez que você for usar, você tem que lavar essa manga aqui. Ah, não dou conta disso, não. Aqui, Ale, consigo? Pronto. A gente dá aquela dobradinha na nossa manga e vamos começar a nossa confeitaria. Olha aqui. Olha que coisa mais rica. Depois a gente puxa o pavio, tá? Eu ia fazer isso aqui direto na cera, mas aí eu falei, ah, não, gente, vamos fazer. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas fica muito mais lindo, né? Fica muito mais top. Você fazer assim, fica muito mais... Aquela cara de rica, né? Vela de rica. Vela de aniversário de rica. Então, aí a gente, ó, tá vendo que foi certinho, tá? As 200 gramas foram certinho, certinho aqui pra gente fazer o nosso chantilly. Vai apertando aqui, ó. Tá vendo que ele dá super pra fazer bem certinho, ó. Dá pra fazer bem certinho, tá? Dá uma chegadinha aqui no meio. Ajeita bonito. Puxa o nosso pavio aqui, ó. Pronto. Dá uma ajeitadinha aqui. Se você quiser colocar o restinho, tá? Se você quiser aqui colocar um pouquinho de granulado por cima, você pode, tá? Um pouquinho de granulado por cima, dá uma batidinha para ajeitar todo mundo aqui. E você pode vir... Eu guardei meu granulado porque eu achei que eu não ia mais usar ele, mas eu vou pôr um pouquinho por cima aqui. Só um tiriquinho aqui. E aí, eu vou falar para vocês o seguinte. Vela tem validade. Nesse caso aqui tem, tá? Não pode deixar aquela vela para sempre lá não, tá, meu povo? Essa daqui tem que usar. Por que, Sônia, que eu não posso deixar ela eternamente lá na minha bancada para ficar lá, para me mostrar para minhas visitas? Não pode. Porque o granulado, ele é perecível. Aqui dentro, não, tá? Se ele tiver só aqui dentro, tudo bem, não tem problema. Mas como ele tá por fora aqui, aí sim ele tem validade, tá? Não pode deixar 200 anos lá parado não, meu povo. Tem que usar, tá? Aí aqui eu vou fazer o quê? Vou dar uma enroladinha nesse pavio. Não, vou cortar, gente, não vou enrolar não. Só cortar. Pronto. Se quiser usar o pavio de madeira aqui, o pavio que você quiser, tá? Você pode utilizar. E é sobre isso. Olha que coisa mais rica. Olha que lindeza. Olha que vela mais linda. Eu amei fazer isso aqui com vocês. Fazia muito tempo que eu queria fazer, de verdade. Fazia muito tempo. E olha a nitidez que ficou os granulados, tá vendo? Ficou muito lindo. Eu achei muito, muito top. Tá torto esse pavio, meu povo. Vou ajeitar ele aqui, ó, que é feio, né? Pavio torto é feio. Olha aqui. Coisa mais rica. Então agora, gente, qual que é o conselho que eu dou para vocês? Façam e vendam. Porque essa vela vende super bem, tá? Para aniversário, para batizado, para aniversário de criança. Isso aqui vende super bem. E você pode fazer em pacotinho, em copinhos menores, tá? Pode fazer em copinhos menores, que dá super certo e fica muito linda. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa mega dica, porque essa vela ficou muito cheirosa, muito maravilhosa. Então já deixa o seu likezão se você não deixou o seu like até agora. E eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Beijo!